Olá, 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 pequenos gafanhotos, pequenas gafanhotas, tio Emerson de Ossanha, editor disso aqui tudo. Pessoal, sem luz, gravando lá na rua, ó. Não dá pra ver a chuva, né? Beleza, não dá, tá? Sem luz, não tem expectativa de retorno da luz, então eu vou gravar esse vídeo. Não sei se nós vamos conseguir fazer live. Então vamos de vídeo gravado. Prometi voltar às lives normais, mas luz aqui é complexo, complicado. Deu uma bomba d'água, agora deu uma diminuída na chuva, mas estamos sem luz. Vamos lá? Telepatia, crianças! Que é, que foi, que não foi? Bom, antes de darmos prosseguimento a esse vídeo, recadinho aí na tela, tá? Deixamos agora o QR Code, isso mesmo, crianças, aqui na nossa telinha. Doação qualquer valor já nos ajuda na divulgação da causa da Umbanda, na manutenção de nossos guias. QR Code e a nossa chave Pix, entidade cigana da Umbanda, @gmail.com, aí na telinha. Então está aí o nosso QR Code, a nossa chave Pix, né? Entidades Ciganas da Umbanda, @gmail.com. Quem quiser nos ajudar, apoiar a nossa causa, tá aí, qualquer valor, R$1, R$10, R$1.000.000, são bem-vindos, crianças! Telepatia, olha aqui, ó, coisa mais linda. Voltamos aos livros, tá? Vamos lá? Cidade no Além, Imagens do Além, de Chico Xavier, Eigorina Cunha, Espíritos de André Luiz e Lúcius. Tá aqui. Espetacular, né? Telepatia, como funciona lá no astral superior. Vou mostrar aqui, dá uma pausa depois, quem não tem esse livro. Vou mostrar aqui e vou comentar, tá? Aqui, ó. Beleza, vamos lá então. Para o esclarecimento gradativo dos espíritos desencarnados que se revelam necessitados de apoio e de instrução. E conta-se por milhões. Já começa por aqui. Tio Emerson, quantos espíritos moram nas cidades espirituais, colônias espirituais? Milhões, crianças. Milhões. A palavra articulada, falada ou escrita, irradiada ou televisada, ainda é o processo mais rápido de comunicação. Deixa eu pegar o nosso lar aqui. Quem viu o filme? Quem viu o filme Nosso Lar, quem leu o livro Nosso Lar, tem uma parte onde o André Luiz, o espírito do André Luiz, chegou recentemente no nosso lar, né? Aí ele pede para entrar em contato com a sua família, isso mesmo. E ele é encaminhado ao Emmanuel para ele saber como é que ele pode fazer esse contato com a família. E Emmanuel pergunta se ele tem bônus horas, quantos bônus horas para poder fazer o contato com a família dele. E lá no mesmo livro e no mesmo filme, ele pode escolher o método, o jeito, como diz Emmanuel, o método mais antigo ou os mais atualizados. Pode ser a escrita à mão, pode ser por máquina de escrever, pode ser por computadores. Lembram do último a live, né, que nós fizemos aqui, aonde eu explanei que o nosso lar e muitas colônias espirituais estão entre 100 e 200 anos muito mais avançados que nós aqui. Na mesma live eu comentei que o André Luiz nasceu no final do século XVIII ou XIX. Agora não me... Foi em 1800, né? Isso. Ali perto de 1900. Gente, na colônia espiritual Nosso Lar, mudou a temperatura. Deu.
na colônia espiritual Nosso Lar, no ano de 1800, já tinha computador. Mal e porcamente tínhamos, né, inventado a luz, a energia, a lâmpada, para vocês verem. Os espíritos lá no Nosso Lar já entravam em contato conosco aqui por computador, tá? Embora a telepatia e a sublimação, depois eu faço um vídeo só sobre a sublimação, tá? O nosso mote hoje é telepatia. Embora a telepatia e a sublimação contem, além da morte, com círculos de iniciados cada vez mais amplos. Nós, médiuns, círculo de iniciados, vocês que estão assistindo aqui o canal Entidade Cigana da Umbanda, desenvolvendo a sua espiritualidade, a sua mediunidade. Tecla que tio Emerson bate há muito tempo aqui. Gente, não vou nem dizer necessidade, é obrigação. Vocês reencarnaram, olha só que interessante. Não pega o celular, colocaram uma antena nova de celular aqui, tá? Não pegava. Aí colocaram antena nova, não pega. Tempo normal com luz não pega. Faltou luz, pega o sinal da antena na rua. Deve ser assim, alguma coisa do roteador, algum sinal, alguma coisa que atrapalha a recepção. Apesar que vem bem fraquinho. Eu tenho que ir lá na frente, aqui até pega, né? E mal funciona, mas faltou luz, aqui entra o... Não é sempre. E olha só que interessante. Estou falando agora, que há 200 anos atrás tinha computador no plano espiritual. Nós recém tínhamos inventado a lâmpada, a energia elétrica. E em pleno ano de 2026, a 40 quilômetros de Porto Alegre, no alto de uma montanha, não pega o celular aqui no modo normal. Para ver como nós estamos muito atrasados, tá? Nós somos o ciclo de iniciados, vocês são o círculo de iniciados. Vocês estão desenvolvendo a mediunidade, vocês têm a obrigação de desenvolver a sua mediunidade para ter o dom da telepatia. Como assim, tio Emerson? Telepatia. Bom, existe a clarividência, existe a telepatia. Tem pessoas que têm o dom de ver os espíritos plasmados. Grande maioria do contato diário, eu digo a minha experiência própria. Cigano Igor e Exu Marabó são os que mais fazem contato telepaticamente, diariamente, tá? Pessoas praticamente diariamente há um contato de telepatia. Por que eles não aparecem tanto plasmado, tio Emerson, e mais por telepatia? Lembram que para o espírito plasmar e aparecer para nós, há uma queima do nosso ectoplasma, automaticamente queima de vitamina C e de glicose. Aí, eu acabei de espirrar. Se eles plasmarem toda hora para o tio Emerson, para outros médios que têm clarividência, nós já ficamos doentes. Diminuir as orações, diminuir um monte de coisa aqui por causa da queima de ectoplasma, né? Gente, eu abro uma sessão espiritualista todos os dias, de manhã, meio-dia e de noite, de manhã, meio-dia e de noite. Eu abria fazendo as orações. Não é apenas uma oração em si. Aqui é um trabalho, uma abertura de um trabalho mediúnico. Vai energia, esgota. De novo, é diferente de eu sentar agora. Vamos rezar, gente? Vamos. Olha o vídeo das 18 horas, Ave Maria. Aquilo é apenas uma oração. Aqui eu abro com a oração e fecho um trabalho mediúnico. Não aguenta. De segunda a segunda não tem como. Tá? Vamos lá então. A telepatia é um modo, uma forma de contato da espiritualidade sem que não há uma queima excessiva de ectoplasma. Qualquer contato ou clarividência, intuição,
telepatia, qualquer fenômeno mediúnico, há queima de ectoplasma. Há queima, então, de vitamina C, de glicose, entre um monte de outros elementos químicos biológicos que se encontram em nosso organismo. E nós somos antenas psíquicas que estamos ligadas, interligadas 24 horas por dia. Por isso que o médium está sempre doente. Por isso que o grande mestre Chico Xavier era uma pessoa doente. Já ouvi gente falar assim, então por que o Chico Xavier ele tinha tantos fenômenos? Porque ele não se curava? Para variar, escutei de um evangélico. Pelo mesmo modo que o teu Jesus não cura o câncer, não cura um monte de gente que vocês têm mania de dizer que não vai no médico e que Jesus vai curar. Boa, né? Tem que dar uma lambada, né? E por isso que o Chico, imagina a quantidade de ectoplasma, de energia que Chico Xavier consumia nos seus trabalhos mediúnicos. Ele se entregou a isto. Vou dizer uma coisa aí, tá? A grande maioria dos médiums, se entregar desse jeito assim, no final da vida chega ao ponto de Chico, tá? Chico Xavier, assim, no âmbito clarividência e mediunidade. Não confunda a pessoa do Chico Xavier com médiums. O Chico Xavier era alguém extra, não mediunicamente falando. Tem muito médium bom aí, tá? De dons mediúnicos, conheço. Tá, são poucos, mas tem. Conheço-os. Tem médium que dorme, sonha, acorda de manhã, liga a TV, 2, 3 coisas aconteceram. E o mesmo médium dorme, sonha, acorda e diz, ó, sonhei com isso, isso e isso. Beleza? Vamos começar o dia. Liga a TV ou vai indo no dia, as coisas que ele falou aconteceram todo dia. Antes que alguém diga que é coincidência. Pô, e é muita coincidência. Toda noite dorme, vê 3, 4 situações que ocorrem ou no mesmo dia ou na mesma semana. Né? Então não confunda. A pessoa Chico Xavier era uma pessoa extraordinária. Né? No âmbito da pessoa moral, a pessoa boa e dons mediúnicos. Nós, seres mortais aqui, temos grandes dons mediúnicos. O problema que o Chico Xavier botou na gente, olha só, o tio Emerson falando palavrão, né? É que ele é a mesma coisa de comparar qualquer pessoa com Jesus, com Buda, não tem como. São pessoas extraordinárias. Nós temos o mesmo dom que o Chico Xavier tem, mas nós somos pessoas simples. Por isso que eu digo que para nós, pessoas normais, é muito mais difícil do que o Chico. Porque ele já veio preparado para isso. E nós não. E eu não tenho intenção nenhuma de dedicar minha vida espiritual como Chico, entregar tudo, e no final da vida estar capenga, doente, aquele monte de coisa. Eu não. Não estou preparado para isso. Viu como a hipocrisia mata e a verdade, muitos vão dizer assim, ó, não estou sendo hipócrita, e muitos vão dizer assim, o Emerson agora está se achando dizendo isso. Poxa, eu estou trazendo, né, a humildade de dizer que eu não quero ser assim. Mas vamos lá. Telepatia, aí entra nisto. 24 horas por dia, a antena psíquica. Lembram que eu disse para vocês, para um bom cartomante, um bom médico que joga cartas ciganas, tem que ter um guia cigano, tem que ter uma guia cigana junto. Sem eles, vocês estão vendo só desenhos impressos. Ó, tá apertando a chuva, estão vendo? Estou fazendo certo em gravar. Se não temos essa telepatia com os nossos... Inspiração divina, gostou? Lembram quando o tio Emerson diz, o ponto eletrônico espiritual está falando? É a telepatia. É óbvio que não é no meu ouvido que fala. É no eledá, é na glândula pineal. É uma inspiração divina. Usem o nome que vocês quiserem. Inspiração. O certo, no meu ponto de vista, é telepatia. Isso é certo. Tá? Mas eu falo inspiração divina, ponto eletrônico espiritual, é a mesma coisa. Estamos jogando as cartas. Joguei, beleza? Ai, abertura. Vamos lá.
Nossa! Pequeno gafanhoto, abertura de caminhos! Opa! Que espetáculo! Nossa, vai ter dificuldades, mas a carta aqui do Sol, nossa, é caminho aberto, legal, que lindo! Aqui, vamos essa. Oh, e o povo cigano vai nos ajudar! Ai, que lindo! Tá, tô brincando, mas seria uma tradução básica, concordam? Bom, aí nós estamos jogando as cartas e aquela intuição. Vou dar o exemplo do cigano Igor. Mas nesse caminho aqui, e isso daqui, ó, já ali pelo dia 15 de março, gente, não é nem voz. Já me perguntaram se é voz, uma amiga minha. Não, não é nem voz. Não, olha, eu não lembro como é que era no início da minha vida, quando eu era bem novo. Não lembro como é que era. Não sei se era uma vontade de falar, o que que era. Não sei dizer. Porque hoje é automático, se torna tão automático no dia a dia, né? Uma força, uma vontade, uma intuição. Não tem nem dizer como uma fenomenologia que é, porque grande maioria dos fenômenos mediúnicos é diferente de caso para caso, né? Vamos dizer que seja uma vontade de falar algo que vem em nossa mente, não vem em forma de mensagem, não vem em forma de voz, não vem em forma de imagem, nada. Gente, é tão complexo que não tem uma explicação plausível. É a intuição. E aí a intuição diz, olha, sim, abertura de caminho, mas 15 de março, essa carta do urso vai ter algum problemas relacionados ao trabalho, por exemplo. Viram? Isso são coisas que não vê na carta. A inspiração, a intuição ligada ao cigano Igor, no meu caso, me trouxe isso. Tá? E também tem aquela intuição ao qual nós temos... não, vamos ficar só nisso daí. Bom, já disseram, não, deixa assim. Se me disseram assim, deixa assim, né? Até porque tem um monte de vídeos aí já. Olha a playlist aí, Doutrina Espiritualistas, que eu explico a intuição. Eu trouxe a situação da intuição porque eu não tinha feito ainda relacionado a esse livro aqui. A intuição, tá? E trazendo essa parte aqui no livro. Crianças, deixa eu achar aqui. Só um pouquinho. Eu quero trazer uma aqui. Dá uma olhadinha nessa imagem. Pavilhão de restringimento no Ministério da Regeneração, onde os espíritos são preparados para a reencarnação, sofrendo restringimento do corpo espiritual para o tamanho adequado ao processo. O que é isso, tio Emerson? É isso aqui. Esquema muito simplificado de aparelho eletromagnético de restringimento do corpo espiritual para reencarnações compulsórias e adiadas. E pequeníssimo corpo ovalado, é que resulta contendo todo o substrato do espírito reencarnante, sendo que os pontos indicados correspondem aos centros de força. Antes de nós reencarnarmos, prestem bem atenção. Lembram que o nosso perispírito, tá? Esse é assunto dos próximos lives aí. Lembram que o perispírito, nada mais nada menos, é uma forma energética do mesmo tamanho do nosso corpo, né? Como nós nascemos do óvulo, a ligação do óvulo, o espermatozoide e o óvulo feminino, a fecundação, e ali é formado um ovo, vamos dizer assim, que vai com os meses crescendo, se transformando na forma humana, né? Olha só, o perispírito é da... Tio Emerson tem 1,80 m. Vamos dizer que o desencarnado tenha 1,80 m de perispírito. Como fazer para que o meu perispírito fique do tamanho de um óvulo e ele possa renascer ou reencarnar e começar o seu desenvolvimento energético novamente a essa situação que vocês viram? Diminui a densidade do perispírito através daquela máquina e através daquela localização geográfica
que é tipo um hospital, um laboratório científico lá no plano espiritual. Para que seja adensado a energia, os nossos chakras, para que o nosso perispírito adensado na forma de um ovo, ou um ovoide, ou um óvulo perispiritual, possa se conectar com o óvulo gerado no útero da mãe, aonde nós vamos nascer. Gostaram? Próxima live. Beijo no coração, obrigado pela atenção, durmam bem. Fiquem com as bênçãos de Pai Ossanha, Mãe Oxum. Não sei se vocês... Deu um raio, né? Deu um raio ali, ó. E vamos torcer que volte a luz logo, porque eu tô com umas comidas congeladas ali na geladeira e eu estou sem luz. Meu nome é... Fui!